pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Estamos hoje comentando questões da banca Sebrasp, pensando em você que está prestando concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nós sabemos que com essa situação de pandemia, os concursos municipais, estaduais e federais estão suspensos. Isso, porém, não impede você, que deve estar seguramente fazendo a sua quarentena e tomando os seus cuidados, ok? Não impede que continue a sua preparação. E nós aqui, do nosso projeto, mesmo enfurnados em casa, né, usando máscara, álcool gel, tomando todas as precauções necessárias, estamos aqui seguindo com o nosso trabalho, ok, de levar até vocês um material gratuito, acessível e de qualidade. Ok? Então, nós selecionamos 5 questões e vamos comentá-las em detalhes aqui para vocês, para que vocês saquem aí o jeitão da prova Sebrasp, ok? Das questões, a melhor maneira de abordar as questões, certo? E principalmente saber os pontos em que precisam melhorar. Certo? Então, nós vamos comentar em detalhes aqui, porque as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal têm pedido comentários bem detalhados. Então, como aqui vocês é que mandam, vamos fazer dessa forma, ok? Começando aí com a questão de número 1, que tem o texto que diz o seguinte: sabemos que a ferramenta súmula vinculante é poderosa, mas o enunciado tem de ser muito claro e preciso para que os resultados sejam os melhores. Ao tornar-se obrigatória não apenas para as diversas instâncias do Poder Judiciário, mas também para a administração pública, muita boa súmula pode de fato diminuir o número de processos. Na medida em que vincula o poder público a um certo entendimento em questões tributárias ou previdenciárias, por exemplo, ela diminuirá os casos em que o contribuinte sentirá necessidade de recorrer à justiça. Gostaria de ressaltar que a súmula vinculante também aumenta a segurança jurídica. Acabam aquelas situações em que, em um mesmo assunto, um cidadão recebe uma sentença e o seu vizinho a sentença oposta. A questão então pede o seguinte, gente, tem o seguinte enunciado: assinale a opção em que a forma verbal está empregada em função de deixis, por referir-se ao sujeito autor do texto. Então, nossa palavrinha-chave é essa daqui, ó, deixis. O que é isso, gente? Deixis é a chamada função referencial, ok? É a função, então, que situa, ok, um objeto em relação às pessoas do discurso, em relação ao tempo e ao espaço, ok? E pode também ser referente à situação de referência àqueles elementos que estão no texto, ok? Ou fora desse texto, tá? Deixis é uma função muito associada aos pronomes, ok? De um modo geral. Mas aqui a questão está malandramente associando a deixis a uma forma verbal, ok? Na verdade, como o verbo flexiona-se em pessoa, ok? E as pessoas do discurso podem ser referidas por pronomes, então o autor da questão relacionou deixis e verbo, ok? Mas na verdade ela vai na direção aqui do que seria uma função pronominal, tá ok? Enfim, a gente tem que analisar os verbos aqui. Eu tenho que achar então um verbo que esteja se referindo ao sujeito autor do texto. Repare, não é o sujeito de uma sentença, mas o sujeito que escreveu esse texto. Tá? Quando eu vou então para a opção tem de ser, na linha 2, eu tenho aqui, ó, o enunciado tem de ser. Ora, o que tem de ser? O enunciado. O sujeito do tem de ser aqui já está expresso. É a palavra enunciado. E enunciado não é o autor do texto. Vou descartar então a questão de número 1. O tornar-se da linha 3, eu tenho ao tornar-se obrigatória e vejo o que tem que se tornar obrigatória? A súmula vinculante. Ok? O sujeito dessa forma verbal aqui está expresso mais aqui em cima. E também não é o sujeito autor do texto. Repare que essa questão da deixis, então, consiste em saber a que pessoa, a que elemento
o verbo está se referindo. Se é um sujeito expresso naquela sentença, não é o que a questão está pedindo. Eu preciso de um sujeito que seja externo ao texto e que se refira ao autor desse texto. Ok? Então vamos lá ver se isso se aplica ao caso da letra C, o vincula na linha 7. Na medida em que vincula o poder público a um certo entendimento. Ora, quem vincula? O que vincula o poder público a um certo entendimento? De novo, súmula vinculante. Ok? O sujeito desse vincular aqui, certo? Não é o sujeito autor do texto, mas sim um elemento presente dentro do texto, no caso, súmula vinculante. No item D, eu tenho gostaria, tá aqui ó, na linha 7. Gostaria de ressaltar. Ora, quem gostaria de ressaltar? Eu. Eu quem? Eu, o autor do texto. Repare então que o pronome oculto eu, aqui o sujeito oculto eu, se refere a quem? Quem é esse eu? Esse eu é o próprio autor do texto. Ok? Então repare que, na verdade, a deixa é dada aqui pelo pronome. Tá? O pronome oculto aqui, que faz a função de sujeito oculto, ok? Se refere ao autor do texto. Ok? Então a resposta à nossa questão aqui fica sendo a letra D. O recebe aqui da linha 13, né? Quem recebe uma sentença? O cidadão. Está aqui, ó, ok? E isso me descarta a opção letra E. Certo? Então, nessa questão aqui, gente, a nossa atenção é saber a quem se refere a pessoa verbal, ok? Ou o pronome, a pessoa do pronome, que pode estar oculto ou não na frase. Ok? Como os pronomes sempre têm uma referência, eles podem se referir a algo que está dentro do texto ou fora do texto, ok? A questão está justamente pedindo para que se aponte essa referência. Ok? O truquezinho aqui é porque o pronome está oculto. E aí a gente tem que olhar para o verbo nesse caso. Ok? Prosseguindo, temos a questão de número 2, que diz o seguinte: assinale a opção cujo fragmento de texto está correto quanto às estruturas sintáticas e à pontuação. Ora, eu tenho que ver então, gente, se é estrutura sintática e está falando em correção, grande parte das vezes isso se refere a questões de regência verbal e nominal e concordância verbal e nominal. Em número menor de casos, pode estar se referindo também à colocação pronominal ou ainda a inversões na estrutura da sentença que possam levar a significados absurdos. Ok? Então, pela ordem aí, a nossa diquinha é que vocês comecem observando regência e concordância. Lembrando que crase, né, o uso do acento grave, é um assunto ligado à regência. Ok? E com pontuação, grande parte dos erros decorre do uso da vírgula, tá? Que é disparado o sinal de pontuação mais usado. Então, com isso na cabeça, vamos analisar aqui a opção letra A. O acesso às decisões da justiça é limitado a pequena parcela da população. A maioria ou desconhece seus direitos ou, se os conhecem, não tem condições de os fazer valer. Então vamos lá, já tem um probleminha de crase aqui, ó. Quem tem acesso a alguma coisa. O nome acessar rege a preposição a. E depois nós temos um nome feminino que pede o artigo definido feminino a. A da preposição com a do artigo ocorre uma crase que tem que ser indicada com o acento grave. Então aqui eu já tenho um erro de regência, ok? Que elimina já a possibilidade da resposta ser a letra A, ok? Então, o acesso às decisões da justiça é limitado a pequena. Ora, o que é limitado a alguma coisa. Então, o limitado rege a preposição a. O pequena é um nome feminino, que exige o artigo definido feminino a. Então, aqui também ocorre uma crase. Ok? Tanto aqui quanto aqui, se for trocar por uma palavra masculina, vocês verão aparecer o artigo o. Né? Se eu troco decisão aqui por, digamos, o mandato, então tem o acesso ao mandato da justiça. É limitado ao mandato da população, por exemplo. Ok? Então, a troca por uma palavra masculina aqui me confirma a presença do artigo e, por decorrência, o da crase. Ok? Então, já dois erros aí que eliminam a letra A. É a opção letra A. A maioria ou desconhece seus direitos, ou, se os conhecem,
não têm condições de os fazer valerem. Aqui, como eu tenho um sujeito expresso, ok? No caso, direitos, tá? Eu poderia flexionar esse verbo no infinitivo aqui também. Ok? Embora isso aí já seja um ponto menos categórico, digamos assim. Ok? Então, a letra A está eliminada. No item B, nós temos os poucos que dão queixa à polícia têm que enfrentar depois os custos e a demora do processo judicial. O custo dos serviços de um bom advogado estão além da capacidade da grande maioria da população. Então vejam aqui, ó, que eu tenho esse verbo ter, tá? Cujo sujeito é poucos, certo? No plural. E esse tem aqui está, portanto, no singular. Lembrando que o plural da forma tem, verbo ter, na terceira pessoa do singular, a sua correspondente na terceira do plural é o tem com o acento circunflexo. Ok? Isso vai ser exigido sempre que o seu sujeito for plural. Ok? Então, quem tem que enfrentar são os poucos. Ok? Como é plural, esse verbo aqui deveria estar com o acento circunflexo. Ok? Então, já tem um erro aqui que elimina o item B, um erro de concordância. Tá? Os custos dos serviços de um bom advogado estão além da capacidade da grande maioria da população. O que está além da capacidade? O custo. Então, repare que o núcleo do sujeito aqui é singular. Logo, esse verbo aqui ó, deveria estar concordando com o custo no singular também. Tá? Então, a opção B também tem outro erro de concordância, está errada. No item C, nós vamos ter, apesar de ser dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos pobres, os defensores públicos são em número insuficiente para atender à demanda. Uma vez instaurado o processo, há o problema da demora. Os tribunais estão sempre sobrecarregados, tanto nas varas cíveis como nas criminais. Aqui nós temos dois problemas de pontuação que já foram explorados, né, aqui no nosso canal em dicas, ok, sobre a questão da pontuação. Vocês podem conferir lá os nossos vídeos sobre a vírgula separando o sujeito do seu verbo e o verbo dos seus complementos e predicativos, ok? Então vejam que aqui, ó, o que é dever, apesar de ser dever constitucional do Estado prestar assistência. Quem é que presta assistência? Qual é o sujeito do prestar assistência aqui? É o Estado, ok? É o dever constitucional do Estado, ok? Então essa vírgula aqui, ó, está separando o sujeito do seu verbo. Está errado. Da mesma forma que aqui, ó, eu estou separando por vírgula o verbo de ligação do seu predicativo, ok? Dois erros de pontuação, então, que me anulam aí a questão letra C, o item C da questão 2. No item D, eu tenho uma causa leva anos para ser decidida. O setor do Poder Judiciário que funciona melhor é o da Justiça do Trabalho. No entanto, essa justiça funciona exclusivamente para os trabalhadores no mercado formal, possuidores de carteira de trabalho. Mais uma vez aqui, ó, eu tenho um problema, né, de separação por vírgula do sujeito do seu verbo. Um erro crasso, ok? Então, o item D também está errado nesse sentido. Vocês poderiam apontar aqui a falta da letra maiúscula inicial em Justiça do Trabalho, como um erro também que, a meu ver, tá, existe. Porém, a questão está falando apenas em estruturas sintáticas e pontuação. Não tem falado aqui sobre ortografia, ok? Então, não vou apontar esse aqui, a falta das iniciais maiúsculas em Justiça do Trabalho como um erro aqui. Então, só sobrou a letra E, né, pessoal, que é justamente a resposta da nossa questão. Os trabalhadores do mercado informal, que são cada vez mais numerosos, ficam excluídos. Entende-se, então, a descrença da população na justiça e o sentimento de que ela funciona apenas para os ricos, ou melhor, de que ela não funciona, pois os ricos não são punidos e os pobres não são protegidos. Ok? Aqui eu tenho uma vírgula corretamente, isolando a oração relativa, a oração adjetiva explicativa, ok? Que tem de estar entre vírgulas, certo? Não estou separando o verbo do seu sujeito aqui. Na verdade, eu estou isolando a oração relativa que está interposta, está intercalada, ok?
Idem aqui para o então, ok? Que está isolado por vírgula, ok? Como tem de ser, tá? E a vírgula aqui no ou, né? Também separando a expressão ou melhor, certo? Então, resposta da questão 2, letra E. Questão número 3, temos aí o seguinte texto. No que concerne ao indivíduo, ele se faz histórico de ponta a ponta, e de tal modo que, em suas origens, é só impropriamente que se pode falar em sujeito. A filosofia grega não poderia deixar de impor-se como um momento privilegiado da aurora desse despertar da subjetividade, logo secundado pela importância decisiva da lenta contribuição do cristianismo. Mas é só no fim da Idade Média e dos primeiros tempos da modernidade que o sujeito passa a desenvolver a autonomia que ainda hoje nos caracteriza. Autonomia que levou não poucos autores a falarem em antropocentrismo, contraposto ao teocentrismo de toda a cultura anterior. Realmente, agora, já nem basta falar em indivíduo. O que tem início com a proposta do projeto burguês é essa aventura inédita do individualismo, por meio da qual arranca-se um homem novo de suas raízes multimilenárias. O tributo ao passado, quando presente, insere-se agora em coordenadas surpreendentemente revolucionárias. Okay? Então, temos esse texto aí. E uma questão sobre a partícula C, talvez um dos temas mais cobrados na história dos concursos públicos do Brasil. Okay? Eu sempre digo para meus alunos que estejam preparados para as questões envolvendo a partícula C, porque ela cai de tudo quanto é jeito, ok? De todas as formas possíveis, aí é um ponto certo na prova Sebrasp. Tá? Então vamos lá. Em relação ao emprego do termo C, no texto 2, assinale a opção que apresenta a associação correta. Ok? Então vamos lá. No item A, ele se faz, esse C é uma partícula apassivadora. Eu tenho aqui, ó. No que concerne ao indivíduo, ele se faz histórico. Ou seja, ele faz ele mesmo histórico de ponta a ponta. Esse C aqui, gente, é um pronome reflexivo, ok? Ele faz a si mesmo, ok? Ele não é, então, uma partícula passivadora. Estou excluindo a opção letra A. No item B, que se pode é um pronome reflexivo. Vejam, é só inapropriadamente que se pode falar em sujeito. Olhando aqui para o verbo principal, falar, eu vejo que ele é um verbo intransitivo, falar sobre alguma coisa. Se é um verbo intransitivo, essa partícula C aqui não pode ser uma partícula passivadora. E também não pode ser um pronome reflexivo, já que não é o sujeito podendo falar dele mesmo. Ok? Na verdade, alguém pode falar inapropriadamente em sujeito. Certo? Então, esse C aqui, na verdade, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Ele está ligado a um verbo transitivo indireto ou intransitivo, melhor aqui, intransitivo, né? Já que o em sujeito aqui é um adjunto adverbial. Ok? Então, o ser ligado a um verbo intransitivo só pode ser um índice de indeterminação do sujeito e não é um pronome reflexivo. Excluir o item B. No item C, eu tenho deixar de impor-se uma partícula passivadora. Então, eu tenho aqui a filosofia grega não poderia deixar de impor-se. Né? De impor quem? Impor a si mesma. Tá? Esse impor não se refere à própria filosofia grega. Ok? Nesse caso, é um pronome reflexivo e não uma partícula apassivadora. Ok? Então, aqui o item C também está excluído. No item D, tem arranca-se, na linha 15, é justamente esse aqui, ó, a aventura inédita do individualismo, por meio da qual arranca-se um homem. Quem arranca, arranca alguma coisa. Verbo transitivo direto. Na terceira pessoa, ok? E reparem que eu posso transformar essa frase numa passiva analítica com o verbo ser. Um homem novo é arrancado. E repare que quando eu coloco um homem novo é arrancado, o sentido não muda, ok? Então eu posso transformar essa frase aqui, ó, esse trecho, em uma voz passiva analítica, configurando então essa construção aqui, arranca-se, como uma passiva sintética.
E a passiva sintética tem de ter o C como partícula passivadora. Então, a resposta à minha questão aqui é o item D, ok? O item C eu tenho o tributo passado quando presente, insere-se agora. Insere quem? Insere ele mesmo. Então, seria um pronome reflexivo. Alguns poderiam interpretar também como inserido, como transformado também em passiva sintética. Tá? Embora a presença do em coordenadas aqui, esse adjunto, me faça pensar que o insere é um verbo intransitivo. Porém, tem uma duplicidade de interpretações. O que não é, com certeza, é índice de determinação do sujeito. Ou ele é reflexivo, ou ele é uma partícula passivadora nesse caso. Então, eu tenho uma resposta aí no item D, ok? Da questão número 3. Questão de número 4. Temos aí o texto, né? Já na Grécia clássica, não faltam cabeças filosóficas que, adestradas na dialética questionadora, chegam à conclusão inquietante de que a norma não passaria de mera convenção social. Tal ponto de vista aparece no curso da história de modo sem dúvida excepcional, porque o caracteriza a vigência da norma na sociedade, está justamente na sempre renovada crença do fundamento divino da norma. São os deuses que falam e tudo garantem. Já por aí pode aceder à compreensão da impressionante estabilidade que oferecem, através dos tempos, as normas e os valores morais de modo geral. As mudanças indubitavelmente existem, mas sempre no encalço de reiteradas formas de consolidação e, contra todas as aparências, são valores que duram muito mais que a maioria dos entes que se configuram o mundo humano e o próprio homem. O sujeito pertence, evidentemente, a esse mundo humano, o dos entes que povoam o cosmos. O sujeito é simplesmente uma realidade singular, datada no espaço e no tempo, que não dura muito mais do que as promessas de uma manhã. E se a norma, até mesmo em sua estabilidade, não consegue superar o seu estatuto radicalmente histórico, é no plano do indivíduo que tal historicidade ostenta sua presença avalaçadora. Okay? Então, o texto de Gerd Bornheim, então, filósofo, texto pesado para uma questão difícil, viu, gente? Okay? A banca Sebrasp, ela se caracteriza por associar as estruturas gramaticais ao conteúdo do texto, às intenções de conteúdo semântico do texto. Okay? Isso faz com que não baste apenas a gente conhecer as regras, as normas, mas também como essas normas atuam para dar os sentidos do texto. Tá? Então a gente tem que interpretar as construções em função daquilo que elas deixam transparecer em termos de sentido dentro do texto. Tá? Então nem sempre é uma tarefa fácil, porém um pouquinho de treino vocês conseguem. Tá? Então vamos lá. Na questão aqui diz, em relação ao texto 1, assinale a opção incorreta. Eu quero aquela errada. Ok? Então eu tenho letra A. O emprego do futuro do pretérito em passaria, da linha 2, é justamente esse aqui, ó, tá? Tem a função de indicar que a afirmação não é categórica, ou seja, aceita de forma unânime e indiscutível. Ora, o passaria, gente, é um futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele tem a característica da polidez, ok? Ou seja, é sempre quando eu não quero fazer uma afirmação muito enfática, ok? É sempre que eu não quero ser categórico, ou seja, quando eu quero aceitar apenas algo que seja possível ou não quero ser muito direto na minha colocação, eu uso um futuro do pretérito. Então essa afirmação não é categórica, ok? Ela exprime aqui uma possibilidade, ok? E isso é o que está sendo expresso aqui, ó, justamente no item A, que então vai considerar uma opção correta, lembrando aí que eu quero a incorreta, ok? Na linha B, eu tenho, na questão, no item B da questão 4, na linha 2, eu tenho a expressão tal ponto de vista constitui um recurso coesivo que, ao retomar uma das ideias do período antecedente e substituí-la de forma sintética, ocupa o lugar de agente da forma verbal aparece. Eu tenho aqui na linha 2, ó, tal ponto de vista aparece. Qual é esse tal ponto de vista? O tal ponto de vista é tudo que foi dito antes. Está sendo retomado justamente por esse conjunto aqui, ó, o tal, ok, que é um pronome demonstrativo com função anafórica, ele retoma o que veio antes, ok? E o ponto de vista
é uma expressão que sintetiza tudo o que foi dito também, ok? E aí ele, de fato, retoma, ok? Resume as ideias do período antecedente, ele é justamente o sujeito do aparecer. O que aparece no curso da história? Tal ponto de vista, ok? Então, item B, correto também. No item C, eu tenho em mais do que, na linha 7 e 9, ok? Eu tenho aqui, ó, muito mais do que, ok? E tenho aqui, ó, não dura muito mais do que. A eliminação do termo sublinhado, no caso aqui, gente, é essa partícula aqui, ó, é o que, tá? Transgrediria as exigências da norma culta escrita em seu padrão formal? E eu digo para vocês, não transgrediria. Você pode usar essas expressões comparativas mais que ou menos que, com ou sem a preposição do caso aqui, tá? Seria, não é o que, gente, perdão, é o do aqui, é a preposição. Você pode falar mais que ou mais do que. Pode falar menos que ou menos do que. Tanto faz, ok? Isso aí é uma regra variável, ok? Da nossa norma gramatical. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Se você exclui e passa a ter que não duram muito mais que a maioria, não dura muito mais que as promessas, a frase permanece correta. Ok? Então, essa preposição aqui, gente, estou enfatizando, né? Não é não é de uma presença obrigatória, ok? Ela é facultada. E aqui está dizendo que a sua retirada transgrediria, ou seja, que ela é obrigatória. Não é. Então, a resposta da questão 4 é o item C, ok? Está aqui no item D para confirmar, eu tenho em o dois entes, na linha 8, há um recurso coesivo e estilístico. A omissão de palavra anteriormente citada, que pode ser facilmente subentendida. Eu tenho aqui, então, ó, o sujeito pertence, evidentemente, a este mundo humano. O dois entes que povoam. O sujeito pertence, evidentemente, a este mundo humano. O dois entes que povoam o cosmos. O mundo dos entes que povoam o cosmos. Então, aqui, esse o deixa subentendido mundo humano, ok? Anteriormente citado, e que é facilmente subentendido. Certo? Um recurso expressivo aqui, estilístico de utilização da omissão aqui do termo mundo. E na letra E eu tenho a vírgula após humano justifica-se por isolar estruturas subsequentes de caráter apositivo. É o que eu tenho justamente aqui, ó. O sujeito permanece, evidentemente, o sujeito pertence, evidentemente, a este mundo humano, o dos entes que povoam o cosmos. Então, a expressão, a oração, o dos entes que povoam o cosmos, é um aposto para mundo humano. Explica, especifica, ok, de que se trata esse mundo humano. Então, tem sim uma função de aposto, ok? Nós temos aqui também no nosso canal um vídeo só falando dos tipos de aposto, ok? E vocês vão ver lá que isso é um aposto do tipo explicativo. Então, a letra E também está correta, reforçando então a questão aí, a resposta no item C. Por fim, nós temos aí, né, a questão de número 5, com o seguinte texto: os livros de história natural descritiva e assuntos congêneres, cujos autores observaram a natureza com os seus próprios olhos, tendo por isso o relato de suas descobertas e o interesse de narrativas pessoais, à parte o caráter exato dos fatos que referem, podem ser considerados verdadeiras poesias em prosa, por assim dizer, que vão beber a sua inspiração diretamente à natureza e trasladam para o papel alguma coisa de sua frescura e novidade. Levam o leitor para além dos bosques e fazem-no circular e fazem-no cuidar que é ele que faz as descobertas. O que eles viram tem o primor de observações individuais, a superioridade do específico sobre o genérico. Esses escritos, pois, têm certo valor permanente do ponto de vista literário, como o apreço em que são tidos vem mais da forma do que do assunto. São verdadeiras obras de arte. Por outro lado, ninguém lhes atribuiria mais do que um pequeno lugar entre as obras de arte. Isso porque, perfeitas que sejam no seu gênero, não têm senão a diminuta importância do gênero a que pertencem. São livres para as horas de ócio e ficam longe dos pináculos
ou das profundezas da emoção. Então, um texto bem, um estilo rebuscado, né? Que também é característico da seleção de textos da CESP, da Sebrasp, CESP e Sebrasp, tá, pessoal? Nem sempre vem textos com uma linguagem muito próxima daquela que a gente usa no coloquial. Ao contrário, Sebrasp prefere os textos mais formais, mais elaborados, com uma sintaxe mais complexa, ok? Isso justamente para criar dificuldades do entendimento do texto para os alunos, ok? Então, uma boa prática de leitura também ajuda bastante, ok, o candidato a concursos organizados por essa banca Sebrasp, tá ok? Mas vamos ver aí o que diz a questão. Ela diz: assinale a opção correta a respeito da estrutura linguística e dos sentidos do texto apresentado. Então, na letra A, eu tenho o pronome eles, da linha 10, retoma leitor. Eu tenho aqui, ó, o pronome eles, eu tenho nessa linha aqui, ó. O que eles viram tem o primor de observação. Quem viu? O que eles viram? Na verdade, são os livros de história natural. Ok? Se você for retornar a ler o texto aqui, vocês vão perceber que os sujeitos aqui que vêm sendo retomados ao longo do texto sempre retomam aqui, ó, livros de história natural. Reforça essa nossa interpretação, gente, o fato de eles estar no plural e leitor no singular. Então, ou eles está retomando o leitor e o texto está cometendo um erro de concordância, ok? Ou o eles não retoma leitor. Tem que retomar algo que esteja na terceira do plural, e no caso, livros de história natural. Ok? Então, o item A está errado. No item B, eu tenho, na linha 7, o emprego do sinal indicativo de crase em a natureza deve-se à presença no período de diretamente. Ora, o diretamente, ele é um advérbio, ok? Advérbios não regem preposições, ok? Eu posso ter locuções adverbiais inteiras, ok? Que tenham uma preposição, ok? Mas aí, no caso, essa preposição abre a expressão, não fecha, não vem depois. Tá? Se eu for olhar aqui o diretamente, eu tenho aqui o seguinte, olha lá, vão beber a sua inspiração diretamente à natureza. Ok? Então, esse a natureza aqui é complemento do beber, não é ligado ao diretamente. Ok? Então, esse a natureza aqui é um adjunto adverbial de lugar, ok? E está sendo regido, por assim dizer, pelo verbo beber. Tá ok? Sempre tem essa discussão de saber se o adjunto adverbial é termo regido pelo verbo. O verbo só deveria reger os seus complementos, tá? Mas tem uma discussão, alguns autores admitem que alguns verbos podem sim exigir adjuntos como complemento, mas nem vamos entrar nessa discussão aqui, porque é muito técnica. A ideia aqui é o seguinte: o diretamente não é o termo regente de natureza, ok? Vão beber onde? Vão beber a natureza. Por se tratar, então, de um adjunto adverbial de lugar, colocou-se a crase, né, o acento grave, melhor dizendo, para evitar uma ambiguidade, ok? Em todo caso, não vem do diretamente. O item B, então, está errado. E lembrando que eu quero a opção correta. Aqui no item C, a colocação desse A, ok, quebraria a estrutura sintática da minha sentença. Logo, eu tenho que descartar o item C como resposta correta. No item D, eu tenho o seguinte: a expressão alguma coisa da sua frescura e novidade complementa o sentido da forma verbal trasladador. Foi o que eu acabei de dizer aqui no item C, ok? O verbo trasladar tem como complemento justamente essa expressão aqui, ó, alguma coisa de sua frescura e novidade. Okay? Esse é o objeto do verbo. E é por isso que no item C aqui eu não posso colocar o pronome a. Ok? Então, resposta da questão, letra D. Ok? E no item E, esses escritos exercem a função de sujeito da oração cujo núcleo é são tidos. Eu tenho aqui, ó, no item 13, o seguinte, ó, 12 aqui. Por outro lado, ninguém lhes atribuiria, perdão, quando é que está o 13 aqui? Tem lá 10, né? 10, 11, 12, 13 aqui. O apreço em que são tidos, ok? E o sujeito tidos aqui, na verdade, gente, é o pronome relativo que. E o pronome relativo que retoma apreço, ok? Então, o núcleo do sujeito não é esses escritos, ok? Esse escrito não é o sujeito da oração cujo núcleo da oração, tá? É a expressão são tidos, ok, gente? O sujeito dos são tidos é o pronome relativo que retoma a expressão
apreço, certo? Então a letra E está errada. Com isso, a gente fecha aí 5 questões, né, da banca Sebrasp. Reparem que são questões bem complexas, envolvendo a estrutura gramatical e os sentidos do texto. A nossa dica para vocês é que pratiquem principalmente a leitura, porque quanto melhor a leitura, melhor a sua percepção da maneira como o texto é construído. E, juntamente com isso, procurem dar atenção à questão da correção gramatical. Reparem que boa parte aí vai no sentido de saber se está correto ou está errado, e muitas vezes também quando essa correção causa algum tipo de impacto semântico no texto. Ok, gente? Espero vocês na próxima videoaula. Um abração e até lá.